Fala galera, beleza? Então, segundo ano EJA, o que a gente vai estudar para essa próxima semana na nossa atividade? Sobre o coeficiente de solubilidade. Eu já até falei isso em vídeos anteriores. O que é esse coeficiente de solubilidade? Bom, o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que dissolve no solvente. Bem simples, por exemplo, se eu faço uma mistura de água e sal, tem uma quantidade máxima de sal que eu consigo dissolver uma certa quantidade de água, correto? Esse valor máximo, ele é justamente o coeficiente de solubilidade. Aí eu dei um exemplo aqui, ó. Uma substância cujo coeficiente de solubilidade, que eu chamei de CS para resumir, é 30 gramas para 100 ml de água a uma temperatura de 25 graus. A temperatura influencia. Se eu aumento a temperatura aqui, ó, a maioria das substâncias aumentam o seu coeficiente. Elas dissolvem mais facilmente, a grande maioria, beleza? Então, o que ele quer dizer? Se eu tenho 100 ml de água, eu tenho uma certa quantidade de um sólido, soluto. Não falei qual é não, pode ser qualquer um, que dissolve em água, certo? Aí vamos supor o seguinte, eu tenho 100 ml de água. O máximo que eu dissolvo dessa substância sólida é 30 gramas. Isso é o máximo, então esse valor é chamado de coeficiente de solubilidade. Ah, eu quero aumentar essa quantidade máxima aqui. O que eu posso fazer? Simples. Ou você aumenta a quantidade de água, ou você aumenta a temperatura, na grande maioria das substâncias, correto? A relação dos dois aqui, ó, é proporcional. Como assim? Inclusive, a atividade dessa semana está relacionada a isso. Por exemplo, se eu aumento a quantidade de água, aqui eu aumento na mesma proporção. Vamos supor que ele pergunta, em 200 ml de água. Se eu usasse 200 ml de água, qual a quantidade máxima de soluto que eu poderia dissolver? Aqui, ó. Se em 100 eu consigo dissolver 30, em 200 eu conseguiria dissolver 60. Dobrei a água, eu dobro o coeficiente. Eles são diretamente proporcionais. Ah, se fosse 50 ml de água, ao invés de usar 100, que é a minha referência, eu tivesse usado só 50. Caiu pela metade, hein? Bom, se aqui caiu pela metade, isso aqui também vai cair e justamente pela metade. Então ficaria 15. Ah, eu usei 500 ml, eu aumentei bem a quantidade de água. Era 100. Eu passei para 500, eu aumentei 5 vezes. Se eu aumentei aqui 5 vezes, esse valor também ele vai aumentar 5 vezes. Ou seja, 30 vezes 5, eu conseguiria dissolver 150 gramas. Certo? Então esse é o cálculo que a gente faz para coeficiente de solubilidade. É só usar essa relação. Saber qual que é o coeficiente de solubilidade da substância e ver o que ele vai fazendo com o líquido. No caso do nosso exemplo é a água. Se ele vai aumentando, se ele vai diminuindo. Aumentou aqui, aqui aumenta igual, na mesma proporção, né? Se dobra, que dobra. Se triplica, que triplica. Se aqui cai pela metade, aqui cai pela metade e assim por diante. Beleza?